Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Agradeço a tua visualização. Peço que deixe o like para nos ajudar. E você que não se inscreveu, inscreva-se. Você é muito bem-vindo. Acionando o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje nós vamos dar sequência ao vídeo anterior, ao vídeo de ontem, que nós falamos um pouquinho sobre o Pentateuco, sobre o que significa, que são os 5 livros, bíblicos e que também estão presentes na Torá judaica, que é a Bíblia judaica. A Torá judaica, ela não pode ser escrita, nós vimos ontem, por qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa específica para copiar a lei de Deus. Então não pode ser mulher, não pode ser escravo, não pode ser gente doente, não pode ser gente fora do meio judeu. Então é uma curiosidade que nós aprendemos ontem. Também a Torá, além desses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, todos esses livros que dão um total de 5, eles são complementados com os livros dos profetas. Nós aprendemos aí num dos vídeos passados falando sobre os profetas maiores e os profetas menores. Então os profetas daquela época, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles, Obadias, todos eles têm os seus livros, os seus registros. E na Torá judaica, ela acumula um total de 27 livros, tá? Então a Torá tem 27 livros, a nossa Bíblia tem 66 livros, sendo que mais de 130 livros foram tirados, porque foram considerados livros históricos que não teria necessidade, livros apócrifos, que é aqueles que eles não conseguem comprovar a veracidade, então eles tiraram, Senão a Bíblia teria muito mais, talvez até em torno de uns 200 livros no total. Mas enfim, vamos agora voltar para o tema nosso, que é falando sobre a Bíblia, sobre o Pentateuco e sobre a época da escola de profetas. Ontem eu fiz uma pergunta para vocês, se você acredita que Noé foi um profeta, Abraão, Moisés, você crê que eles foram profetas? Porque eles recebiam, a palavra de Deus, eles acreditavam, eles obedeciam e eles transmitiam para o clã, para a sua tribo, para a sua família, para os seus servos, para os povos que conviviam com eles. Então, particularmente, acredito sim que eram profetas. Agora, houve, o tempo da época dos patriarcas, dos juízes, que nós aprendemos também nos vídeos passados, época dos patriarcas, juízes, reis e profetas. Oficialmente falando, o primeiro profeta chamado realmente, além de Abraão, mas que realmente exerceu a função de sacerdote, de juiz e de profeta. Samuel foi o último juiz, foi sacerdote e foi o primeiro profeta da época dos profetas, Em Israel, 1 Samuel 3, versículo 10 e 11, vem falar que Deus chamou, ele estava dormindo e acordou com uma voz chamando, porque o quarto dele dava de frente para o local onde estava a Arca da Aliança, onde Deus falava. E por 3 vezes ele foi a Eli, e ele falou, olha, quando você ouvir a voz, responde assim, Senhor, fala que o teu servo ouve. E isso ele fez. E Deus mostrou para ele a queda da casa de Eli, porque Eli era um sacerdote que não conduzia bem a sua casa, e os seus filhos estavam em pecado. Então, ele foi chamado, levantado, para ficar como sacerdote sucessor de Eli, e ele era profeta. Deus usava a boca dele para falar grandemente. Foi ele quem ungiu, o rei Davi, e ele tinha os seus ajudantes. Na época do tabernáculo, haviam os moços que eram os ajudantes, como Elias teve o seu ajudante que foi Eliseu, Eliseu teve o seu ajudante que foi Geazi, e eles iam aprendendo,
aprendendo a como lidar com as coisas de Deus. Aquele que repreendeu a Davi quando Samuel morreu, o próximo profeta, que foi aquele que repreendeu a Davi pelo adultério, foi o profeta Natã. Isso está registrado em 2 Samuel 12. Teve também um profeta sem nome, não relata o nome desse profeta, que está registrado em 1 Reis 13, que foi aquele que Deus falou, vai na cidade, faz lá a obra que eu vou te mandar, mas não come na casa de ninguém, não bebe na casa de ninguém, não dorme na casa de ninguém. Você vai por um caminho e volta por um caminho diferente. Só que ele foi enganado pelo profeta velho. Então você vê como tinha vários profetas, como Deus levantava homens, né? E Deus permitia também que houvesse o espírito do engano em alguns que faziam o errado, só que Deus cobrava grandemente naquela época. Então Natã foi o profeta que Deus usou para falar com Davi. O próximo profeta que foi sucessor de Natã foi o profeta Elias. O seu sucessor foi Eliseu. Elias é aquele que foi conhecido porque foi arrebatado em vida num carro de fogo, numa carruagem de fogo. E Eliseu ficou também muito conhecido com aquela passagem bíblica que diz que quando um trabalhador deixou o machado cair na água, se desesperou, porque era um machado do seu patrão e ele não tinha como pagar. E Eliseu fez aquele machado flutuar na água, né? Depois dele veio Isaías, né? Aí nós vemos os profetas maiores, que são 10, os profetas menores, que são 16, que você pode procurar no vídeo passado, eu vou procurar deixar na descrição, para que você possa ir complementando essas informações. Agora, houve um profeta diferente que eu quero aqui puxar agora para esse nome, Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote e ele, na época que Jeremias falou, olha, Jerusalém será levada cativa. Nabucodonosor vem e vai levar vocês para o cativeiro. Assim o foi. E Ezequiel, além dele ser sacerdote, é uma pessoa que estava ali sempre estudando as leis de Deus, porque não havia a Bíblia, a Torá judaica como ela existe hoje, eram pergaminhos, né, que eles escreviam, colocava a pena na tinta e escreviam naqueles pergaminhos, couro de animal, eles usavam vários tipos, né, de artefatos para escrever. Tinha uma planta também que eles prensavam e fazia como se fosse o papel para que eles pudessem escrever, né? Então Ezequiel, ele ia escrevendo nesses pergaminhos e ele teve várias visões à margem do rio Quebar, né? Era o rio que irrigava toda aquela parte da antiga Mesopotâmia. Então eles estavam ali, o povo estava ali como escravo, servindo ao rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, e ele ensinava. Então a escola de profetas, sempre existiu a escola de profetas. Por quê? Porque eles ensinavam aos seus moços, eles ensinavam aqueles jovens que vinham estar junto com ele. E Ezequiel ensinava às margens do rio Quebar. Foi onde ele teve as visões dos querubins, das rodas, muitas coisas Deus mostrou para ele. E ele foi chamado e Deus falou com ele assim em Ezequiel 2, versículo 17. Põe-te em pé e falarei contigo. E ele foi levantado como profeta. Também confirmou dizendo, eu te chamei por atalaia. Ele trouxe palavra de correção, ele trouxe palavra de alerta e palavra de conforto ao povo. Então, nós vemos até que na época, voltando um pouquinho atrás, na época de Saul, porque ele estava enciumado de Davi, e Samuel era um sacerdote, um profeta, um juiz que apoiava, porque ele foi escolhido por Deus. Nós vemos em 1 Samuel 22, 19, Aimeleque, que era um profeta da época, né?
um dos sacerdotes e profetas da época, ele e mais 85 profetas, mais 85 pessoas que faziam parte da sua família e também aqueles que ajudavam, foram mortos por dar apoio a Davi. Então você vê que existia uma grande quantidade e eles aprendiam sim. Agora eu quero deixar aqui para você uma curiosidade. Jesus, além de Filho de Deus, Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi o grande profeta que foi a própria boca de Deus falando para conosco e trazendo as boas novas de salvação para nós. Em Lucas 2, versículo 46 e 47, vem dizer que ele tinha em torno de 8 anos, mais ou menos, 9 anos, quando o seu pai e sua mãe foi até a sinagoga para prestar a sua oferta, e também tinha um censo na cidade em que eles teriam que passar para responder aquele censo, né, que estava sendo feito a respeito das famílias. E eles se perderam de Jesus. Jesus simplesmente passou 3 dias na sinagoga debatendo com os doutores da lei. E esses 2 versículos de Lucas 2, o 46 e o 47, vem dizer que eles se admiravam e dizia assim, ficaram de queixo caído e dizendo: que criança é essa? Que sabedoria é essa que ele tem? Então, ele também foi um profeta. Ele falou da boca de Deus diretamente para os homens. Ele profetizou, ele falou sobre o tempo do fim, né? Em Mateus 24, em Mateus 25, tudo aquilo que ele deixou de conteúdo, de ensinamento, quando os discípulos perguntavam como será, ele estava profetizando e falando do tempo do fim. Examina a palavra de Deus, vamos aprender a palavra de Deus genuína, vamos nós mesmos procurar, nos informar, estudar e pedir: Espírito Santo, me ensina, abre o meu entendimento, porque isso é agradável a Deus. Será que Deus também te chamou para profeta? Será que ele também te chamou por sacerdote? Agora, no fim dos tempos, Deus quer gente sincera, Deus quer gente que não está preocupado em ganhar dinheiro, Deus quer gente que está preocupado com a sua salvação e com a salvação de muitas almas. Então, que ele possa descer com a bênção sobre a tua casa, com o ministério sobre a tua casa, e que você possa ser um profeta de Deus na terra para levar o bem, para levar um abraço, para levar uma palavra de conforto àquele que precisa. Deus te abençoe grandemente, um excelente final de semana. Olha, próxima semana nós teremos o vídeo encerrando o assunto Palavras Difíceis da Bíblia. Eu te aguardo aqui, ok? E também te convido a visitar a minha página Reflexo da Glória no Facebook. E fica para você e para a tua família um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.